Tá bem. Bom, eu queria primeiro agradecer o convite. Eu sei que o que eu vou trazer tem uma ligação muito estreita com o que a professora Bernadette expôs, e também tem uma expressão muito limitada, talvez, no sentido de que o que eu vou mostrar é um processo de realização, de fazer algo. Esse é um modelo de planejamento que a gente está implantando, que é um planejamento por protótipos. Tá bom. É um planejamento por protótipo, quer dizer, a gente vai buscando um processo de construção da inovação e avaliação no processo de realização da inovação, quebrando um pouco aquela linearidade de primeiro conceber, depois realizar e depois avaliar. Essas inovações nós estamos buscando na instituição que eu, nesse momento, estou atuando, em dois planos. Um no plano das estruturas e, fundamentalmente, buscando aplicação de estruturas curriculares que podem ser novas para aqui, mas que, na maior parte dos países que avançaram no cenário da educação, já são modelos curriculares bastante consolidados. E no plano dos processos, o foco é em aprendizagens ativas e tecnologias digitais, mas as tecnologias digitais como meios para ampliar escala e cobertura. Foi apresentado pela professora Maria Inês uma demanda potencial de 250 mil docentes, precisamos de ter escala. E essa escala precisa ser a multiplicação de experiências que sejam capazes do processo que os norte-americanos chamam de scale-up. É preciso fazer e testar e ir buscando formas. Inovações curriculares, muito rapidamente. O REUNE e outras iniciativas permitiram que as universidades federais avançassem em mudanças, transformações de estrutura curricular. Eu não sei se vocês estão vendo no fundo, mas aqui o que temos aqui são universidades que, a maioria delas federais, que introduziram experiências de regime de ciclos, de formação. O ciclo de formação é simplesmente o modelo que os Estados Unidos já têm alguma coisa como 100 anos e a União Europeia, com o processo de Bolonha, está ampliando. São bacharelados interdisciplinares. Aqui em São Paulo é muito conhecido o modelo da Federal do ABC, implantamos na Federal da Bahia, e a instituição que eu estou atualmente, a Universidade Federal do Sul da Bahia, tem essa experiência um pouco ampliada, na seguinte direção. Eram bacharelados interdisciplinares, a partir de 2005, e na nossa instituição nós introduzimos 3 elementos que consolidam e articulam um modelo da formação interdisciplinar na educação superior. São os colégios universitários, eu vou entrar em detalhes um pouco com vocês, mas introduzimos as licenciaturas interdisciplinares. E, posteriormente, um desenvolvimento do protótipo, né, são os complexos integrados de educação, que eu também vou expor em algum grau de detalhe. Nossa universidade tem 3 campi, Itabuna, Porto Seguro e Teixeira de Freitas, e nos organizamos em centros de formação. Os campi, todos eles têm um Instituto de Humanidades, Artes e Ciências e uma rede de colégios universitários. E tem centros de formação específicos, que fomentam a massa crítica que poderá conformar, principalmente pós-graduação, que precisa de uma maior concentração de atividades. Esse é o campus Jorge Amado, em Itabuna. Esse é o futuro campus Jorge Amado, é uma área que já está em construção bastante avançada, energia solar e outras novidades, inovações. O campus Sozig Genis Costa, em Porto Seguro,
se algum de vocês foi para a SBPC, o ano passado a SBPC já foi nesse campus novo. Aqui mostrando que a Google já nos credencia, já tem o nome Universidade Federal do Sul da Bahia no Google Earth. O campus Paulo Freire, em Teixeira de Freitas. Se eu só voltar aqui para... Já é um assinalamento dos kits de conectividade que a gente desenvolve e aplica. Daqui a pouco eu mostro para que servem. Como todo protótipo, nós identificamos os desafios, quer dizer, para que serve o dispositivo, ou a iniciativa, ou o movimento, que é apresentado como uma solução. Quer dizer, nossa instituição está sendo desenhada como solução para esses 4 desafios. Primeiro, desconstruir a educação superior como fator de exclusão, superar conceitos elitistas de excelência e autonomia. Eu vi que está aqui na pauta do IAA a discussão da qualidade. A gente precisa ver que qualidade e para quem essa qualidade. A integração sistêmica da universidade no campo social da educação, a gente vê isso como um desafio e avaliamos, assim de modo bem direto, que a universidade brasileira se construiu, principalmente a universidade pública, de costas para o sistema de educação. Não só isolada, mas realmente, às vezes até antagônica, como modelo, né? E recriar a universidade pública em modelos de desenvolvimento regional. Esses 4 eixos. Tudo questão muito simples, né? Transdisciplinaridade, a formação interprofissional, que se fala pouco. Nós temos no Brasil, aliás, ao extremo, a formação é profissional exclusiva. Os sujeitos entram diretamente nos cursos profissionais. E essa formação não dialoga com as outras profissões, mesmo aquelas que são aproximadas, né? E a professora Bernadette chamou a atenção de que isso se dá na área de educação. O eixo transepistêmico e a questão da interculturalidade. O modelo é relativamente simples, quer dizer, o protótipo que estamos desenvolvendo é relativamente simples. Usamos um regime letivo quadrimestral. Por quê? O semestre que a Universidade Brasileira pratica é uma ficção. Começa em 15 de março, termina-se do São João no Nordeste. Começa em meados de agosto, termina-se do Natal. Somando, nós identificamos 5 meses e meio, as universidades públicas brasileiras são ociosas, do ponto de vista do ensino. E, em razão do formalismo dos seus calendários, né? A gente preferiu explorar o sistema de quadrimestres ou quartos, né? O modelo, assim, multiturno. O modelo, ciclos de formação. Os alunos não entram diretamente nos cursos profissionais. Entram em grandes áreas. E aí tem uma preparação, tem uma maturação de escolha. Os currículos são flexíveis. Praticamente tem um currículo de entrada e em seguida o aluno escolhe. Só que essas escolhas são fomentadas, são orientadas. As políticas de inclusão são estruturais. Eu também já demonstro isso. A estrutura organizacional é super leve, a gente só tem 4 pró-reitorias. E a cobertura territorial é ampla. Nosso território tem 48 municípios, 1,5 milhão de habitantes, e a gente tem um modelo que busca a presença em todo o território, né? Específico formação de professores. Esse é um modelo, é um diagrama, onde, para a formação de professores, os nossos alunos entram em área básica de ingresso, fazem uma formação geral e depois fazem a opção por 5 licenciaturas interdisciplinares. As 4 primeiras previstas nas diretrizes curriculares desde 2001, adotadas no Enem, e nós recuperamos artes e suas tecnologias que o Enem incorporou em linguagens e códigos. E a possibilidade de entrada em bacharelados interdisciplinares com permeabilidade total. A cada quadrimestre sai um edital em que os alunos podem mudar nos cursos, né? O segundo ciclo são habilitações específicas, portanto, as licenciaturas
de 800 horas, que já o parecer do CNE permite. E o terceiro ciclo, residência pedagógica e mestrados profissionais. Deixa eu só voltar aqui. Além dos campi, nós temos uma rede de colégios universitários que tem essa definição. É um conceito, inclusive o próprio termo é Anísio Teixeira. Apresentado em 1952 pela primeira vez, fez parte do projeto de reforma universitária da UNE e foi definido como um desdobramento que a própria UNB não conseguiu realizar. A definição é simples, são unidades descentralizadas da universidade que aproveitamos instalações da rede estadual de ensino médio que estão ansiosas pelo massacre dessa transição. Nós não encontramos nenhuma escola de ensino médio na região que não tivesse um pavilhão ou muitas salas ociosos por causa da evasão. Aí nós incorporamos, equipamos os municípios com mais de 20 mil habitantes, periferias urbanas, quilombos, assentamentos e aldeias indígenas são o foco desses colégios universitários. E as nossas equipes docentes, em rodízio, supervisionam a rede, mas fundamentalmente avaliando. Esses são os dois iniciais, em Ibicaraí, em Itabuna. E aí só uma indicação daquele ponto de aplicação de tecnologia para aumentar a escala. Todos os alunos, eles são fiéis depositários de um notebook. Isso faz com que eles tenham realmente não somente um vínculo grande, mas como a maioria dos alunos do território são muito pobres, alguns desses notebooks são o primeiro computador da família. Uso intensivo. Realmente, nós aplicamos metade dos recursos de investimento nos equipamentos e instalações da instituição. E nós já temos a possibilidade lá de interação em tempo real. Aqui é uma reunião de conselho universitário, eu estou em Itabuna, aqui estamos em Porto Seguro, em Salvador, que é o nosso pró-reitor de TI. Uma das 4 pró-reitorias é TI. A outra é sustentabilidade e integração social. Aqui estão em Teixeira de Freitas e aqui em Porto Seguro. Aqui é só uma demonstração do kit de conectividade digital dos colégios universitários. A gente usa uma plataforma da RNP, que está disponível e as universidades federais não usam. Descobrimos que tem mais de 700 salas virtuais não usadas. Aí nós fizemos um pedido para 15, usamos todas as 15, aí fizemos mais 15, está disponível e a gente pode chegar até as 700 se os outros deixarem, né? Aqui é só para mostrar, deixa eu voltar, esse kit de conectividade permite interação em todas as redes, né? Aqui é um exemplo, há 2 semanas, uma delegação da Universidade de Princeton visitou Quaraci. Vocês nunca ouviram falar de Quaraci, né? Já? Opa, Quaraci. É uma cidade minúscula, está no Vale do Rio Almada, perto da Serra do Congogi, lugar lindo, realmente. E lá tem um colégio universitário. O Pedro Monteiro, que é da Universidade de Princeton, se entusiasmou na visita e resolveu fazer uma aula sobre Oswald de Andrade, né? E transmitiu essa aula, que está ele, transmitindo para Ibicaraí, que está a mais de 100 quilômetros, tempo real, com interação. Isso não é EAD, Nilson. Não é EAD. Aliás, é uma dificuldade que a gente tem de discutir com as séries, e com o próprio INEP ainda não chegamos, né, lá, a professora Maria Inês, já vamos conversar. Não é EAD, isso é presença virtual, síncrona. É ambiente virtual de aprendizagem com o compartilhamento de recursos. A tecnologia hoje permite, a gente faz isso nos contatos, até familiares, mas muitas vezes não usamos na formação docente, né? Essa é a estrutura, eu não vou entrar em detalhe, à tarde pode ser, mas mostrando que os alunos podem entrar para os bacharelados ou para as licenciaturas, tem uma acomodação e escolhas, mudanças. Muitas mudanças acontecem, impressionante.
quando se dá a possibilidade da escolha, a escolha motiva muito mais os sujeitos do que os pratos feitos, em que o aluno entra no primeiro semestre e já sabe o que vai fazer no último semestre, né? Aqui eles escolhem muito, e essa formação profissional, a primeira turma já vai entrar no próximo ano. Esses são os cursos já definidos, né? Aqui são alguns programas de pós-graduação que já foram implantados. A estrutura é simples. Novamente, simples, mas difícil de, digamos, até de avaliar como fazer. Todos os alunos compartilham a formação geral. Alguns escolhem humanidades, outros artes, outros ciências, outros saúde. Alguns escolhem docência. A escolha de qualquer uma dessas coisas não remove a escolha pela docência. Pode reforçar. Áreas de concentração, que equivalem no modelo universitário norte-americano ao major. Majors ou minors podem ser escolhidos pelos alunos, e alguns desses podem levar a cursos de segundo ciclo nos centros de formação. E a docência, há complexos integrados de educação, que eu já menciono para vocês o que é. Essa é a estrutura da formação geral. Está muita informação aqui, mas vocês podem ver que são 4 blocos. Um é universidade e sociedade. Outro é matemática e computação. Outro é linguagens, né? E outro é os saberes e práticas dos campos que são escolhidos, que os alunos podem escolher. Lembrem que alguns podem entrar sem escolha. Outros podem entrar já com a escolha prévia. De qualquer modo, para a área de educação, se completa com tudo aquilo que já estava, no caso, nas DCN do ano passado. Como a gente estava em processo de montagem do protótipo, foi possível ajustar as DCN, né? Eu vou passar rápido, eu sei que tem muita coisa. Nós oferecemos 5 LIs, como eu mencionei. Os títulos são exatamente aqueles da legislação, das diretrizes, mas, como eu disse, incorporamos artes. E usamos o que chamamos um sistema integrado de aprendizagem compartilhada, que é o seguinte: equipes de aprendizagem ativa são formadas por alunos em todos os estágios da sua formação, todos os níveis de sua formação. Por exemplo, uma equipe de aprendizagem ativa tem aluno do primeiro ano, do segundo e do terceiro da licenciatura, na mesma turma. Porque se você faz uma turma com alunos com o mesmo nível de experiência, de maturidade, a interaprendizagem vai ser mais dificultada. Será melhor se a gente já tiver diversidade. Porque aí o aluno dos últimos quadrimestres, cada um é tutor de um colega intermediário, que por sua vez é tutor de um colega iniciante. Isso na mesma turma, né? A pós-graduação, preceptores da rede, que são docentes participando dos nossos programas de formação docente, supervisionam residentes, residentes professores, residência pedagógica. E cada residente é responsável por 2 equipes. Então, do quadro da universidade, temos um coordenador de prática pedagógica. Nos 3 campos são coordenadoras, as 3. E os professores, eles são orientadores e mediadores para ajudar os alunos nas escolhas. Eu vou passar aqui, são os trechos excertos do nosso plano orientador, mas só para mostrar a vocês que todas as licenciaturas trabalham por projetos e problemas. Então, é PBL e problematização, né? Com fios condutores ou eixos. Esse é o da LI. LI é a nossa sigla, né? Licenciatura Interdisciplinar, em Ciência da Natureza e suas Tecnologias. Essa é a de matemática. Também, no detalhe, à tarde, alguém tiver curiosidade, mas também a exposição vai ficar. Aqui são os projetos político-pedagógicos e cada um monta o seu formato. Bom, quando a gente iniciou, isso foi em 2014, setembro, a primeira turma, iniciamos com 8 colégios universitários, que era o que o orçamento permitia. Com o congelamento dos concursos e o corte dos orçamentos, a gente ficou somente nos 8.
E aí aconteceu um problema interessante. As escolas começaram a conviver com a universidade no cotidiano. Então pediram à universidade para assumir a supervisão, coordenação pedagógica, o planejamento das atividades. Aí a gente dialogou e disse, olha, podemos fazer isso, se a escola mudar. Se é para ser a mesma escola, eles fizeram várias assembleias, discussões e terminaram 3 das 8, completando os requisitos, que são: os professores da escola entram no nosso programa de formação docente continuada. A escola muda para educação integral em tempo integral. E o seu programa passa a ser em eixos interdisciplinares, não mais nas disciplinas lineares convencionais. Os alunos do EJA e defasados de idade séria, estudantes trabalhadores, se concentram em um centro noturno de educação. E a escola se abre como campo de prática para os nossos licenciandos. Das 8 escolas, 3 preencheram todas as condições, as outras já preencheram também, mas a gente está ainda num processo de buscar recursos para poder acoplar essas escolas. Bom, aqui a forma como se organiza a curricularização, ou pelo menos como se traduz as grandes áreas de conhecimento nas disciplinas convencionais, mas incorporamos uma outra área chamada encontro de saberes, que depois eu especifico o que é. Bom, o centro, o complexo integrado, ele, na verdade, a escola não mudou fisicamente. Quer dizer, termina mudando, mas eu já mostro como. Mas é a mesma escola no mesmo lugar. As pessoas é que passam a fazer parte de um programa de formação. A jornada pedagógica, que durava uma semana, passou a durar 19 dias em um, 17 dias em outro e 3 semanas, 21 dias no terceiro. Porque cada um deles tinha objetos, necessidades, e foi uma programação diferente. Aqui é em Itabuna, a Oficina de Formação de Docentes, Itamaraju, e o CIEPS, que é o Complexo Integrado de Educação de Porto Seguro, que também fez sua jornada. Iniciamos em março do ano passado, aqui em Porto Seguro. Eu peguei umas fotos aqui. Essa é a escola, como estava. Era uma escola muito arruinada, né, que tinha dificuldade de preencher as turmas. E aí a escola foi sendo reformada, fez parte do acordo com a Secretaria de Educação, e aqui é a escola hoje. O paisagismo da escola, né, a limpeza e etc., foram os alunos com os professores. Os professores da escola, nós e os pais também. Então foram assim, mutirões sucessivos que teve um planejamento, né? Aqui um Minion que eles fizeram com pneu, né? Aí a equipe de visitantes. A biblioteca. A biblioteca era uma sucata. E os alunos se organizaram, os professores orientando e a gente ajudando, né? E eles pegaram a sucata, pintaram, fizeram uma campanha de doação de livros, e aqui o grupo de alunos, orgulhosamente, eles são os coordenadores da biblioteca, né? Eles fizeram uma horta, aí plantando a horta, né? E parte da merenda escolar é produzida da escola, né? Aí eles plantando. Isso aí, isso também é biologia, é ciência, é botânica, é química, é nutrição, é física. Isso é parte do... quer dizer, a reconstrução da escola faz parte da plataforma pedagógica, né? E, isso é interessante, encontro de saberes é sair da escola e valorizar o território, as culturas no território, né? Aí eles visitando a reserva, né? E aprendendo a fazer cerâmica. Cerâmica é química, é física, é arte também, é antropologia, é cultura, é história. E nós credenciamos mestres de saberes.
E aí tem uma discussão interessante, que eu acho que é um notório saber, mais do que notório, né? Um saber mais do que notório. É uma profissionalização, para deixar de fora, não sei, tem questões para a gente discutir, mas o fato é que os Pataxó são impressionantes ceramistas, eles são retóricos, são poetas, e a gente traduz. Tem também algumas comunidades costeiras, que alguns de vocês podem até ter visitado, assim, passando rápido, indo lá para aqueles resorts bonitos, né? Aí Trancoso, Ajuda, Caraíva. É possível vocês tenham passado por reservas extrativistas, ou então vocês entraram em algum saveiro. E a gente credencia, como professor da universidade, carpinteiros navais que fazem barcos, né? E que são mais confiáveis do que o que provavelmente um engenheiro naval seria capaz de fazer. Aliás, eu nunca soube que engenheiro naval sozinho, ou eu diretamente, é capaz. Eles projetam e tal, participam, mas não entrem num barco construído por um engenheiro naval que pode ter um barco assim, concreto. Aliás, tem até uma brincadeira, que é verdade, os engenheiros navais tentaram fazer a caravela de Colombo, de Cabral, nos 500 anos, e ela não saiu do lugar onde foi construída, né? Aí, bom, voltando. Voltando aqui. Assim, o protagonismo que a escola assume é impressionante, uma vez que se abre esse espaço. Mudaram o símbolo da escola, isso aqui foi construído com os alunos e ex-alunos. Tinha um ex-aluno que terminou sendo um profissional de design, foi chamado pela equipe, né? E aqui é o convite que eles orgulhosamente soltaram para a apresentação dos projetos educacionais e culturais para a sociedade. Isso foi em 19 de maio, etc. Quando os professores de Princeton foram visitar a escola, soltou um convite para a comunidade também. José Pacheco foi visitar, aí. Aqui são os alunos de Quaraci, recebendo a missão de Princeton. Aqui são os do complexo de Porto Seguro também. Essa questão da identidade é incrível, é o trabalho com os símbolos. Essa é a versão que Itamaraju reconstruiu com uma apresentação. Notem o pendrive. Primeira conformação, eu vi aqui o movimento dos estudantes, né? Eleições diretas para líderes estudantis em todas as classes, todas as salas. E eles têm um senadozinho e participam. E é impressionante como se organizam, se auto-organizam, e a escola incorpora isso como elemento de energia. Eles promovem atividades. Descobriram na escola de Itamaraju que a tia da merenda, a merendeira, a senhora que fazia a merenda, é uma mãe de santo importante, uma líder religiosa na comunidade. Aí ela foi conversar com eles, e aí deixou de ser a tia da merenda, e passou a ser uma pessoa com saber, né? O aporte à tecnologia a gente compartilha, então eles realmente apreciam muito, todo mundo fotografa tudo. Eu vi aqui alguns de vocês fotografando, né? Alguns dos diapositivos, mas não é nada comparado às coisas que a gente faz. Todos eles praticamente fotografam tudo e circulam, né? Eles reformaram também os espaços de lazer, aqui em Itamaraju. Olhem como foi ficando bonito o lugar, né? E está assim, ó, é um paisagismo. Eu não vou passar isso por causa do tempo, mas a gente fez em maio uma avaliação. Os três complexos se agruparam, vieram delegações de alunos, de professores, de pais, representantes da comunidade e os nossos professores. Fizemos isso em Itabuna, foi muito, muito interessante. E já estou terminando para mostrar a vocês. Atualmente nós estamos aqui, ó.
Aqui é Itabuna, onde fica a reitoria. Porto Seguro é o campus de maior densidade e Teixeira de Freitas. Em vermelho são os colégios universitários. O que eu falei com Araci, que é esse mais distante, né? E os complexos integrais de educação são 3, Itabuna, Porto Seguro e Itamaraju. O projeto, que infelizmente a gente não conseguiu implantar na velocidade planejada, né? Prevê que todos os municípios com mais de 20 mil habitantes, que tenham mais de 300 egressos do ensino médio, implantar um colégio universitário. Não é pouca coisa. Mas já foi feito isso no mundo. O CEGEP do Quebec, o Master Plan da Califórnia, o Plano de Integração do Texas, as sedes universitárias municipais de Cuba, tem umas escolas superiores que são pré-universitárias na Escandinávia, em pelo menos 2 países, na Finlândia, inclusive, existe. Então, é algo que, eu diria assim, não tem inovação nenhuma. E depois que isso foi planejado, discutido e apresentado, a gente fez um fórum social, temos um conselho estratégico, é um Board of Social Trustees, que o pessoal de Princeton traduziu dessa forma, né? As aldeias indígenas se posicionaram e estão solicitando colégios universitários. O mais perto de tornar realidade é o da Coroa Vermelha. Os quilombos e os assentamentos também. Tem um quilombo chamado Helvécia e um assentamento chamado Terra Vista, que já foram selecionados para, na futura onda, quando a gente retomar o processo de implantação da instituição, eles se tornarão colégios universitários. E eu estou completando que o Antônio Novoa nos visitou e a gente conversou bastante e tal. Recente ele escreveu um documento que, segundo ele, fecha um ciclo em relação à questão da formação do professor. Esse documento está sendo discutido, ainda não publicado, mas eu selecionei alguns excertos desse documento para indicar que a gente está construindo, convergindo, consolidando o conceito no processo de realização. E aí, o texto é totalmente do Antônio Novoa. Para avançar no sentido de uma formação profissional universitária, é necessário construir um novo lugar. A principal característica desse lugar é o seu caráter híbrido de ligação, de vínculo entre distintas realidades. Não se trata de propor mais uma reorganização interna das universidades ou das licenciaturas. Trata-se de constituir um entrelugar, um lugar de articulação entre a universidade, as escolas e as políticas públicas. E depois ele amplia isso aqui também. O segredo desse terceiro lugar está numa fertilização mútua entre a universidade e as escolas, na construção de um lugar de diálogo que reforce a presença da universidade no espaço da profissão docente e a presença da profissão no espaço da formação. Eu adicionaria aqui que não se trata de realizar, desenvolver, implantar mais um colégio de aplicação. São maravilhosos os colégios de aplicação que o Brasil tem. Os desempenhos são topo, só que eles são minúsculos. Vocês notaram que 1% dos docentes estão em escolas que são realmente escolas fantásticas, mas distanciadas da realidade educacional, da educação pública brasileira, do ensino básico público. E aí, ainda o Antônio Novoa. Não se trata apenas de levar a universidade às escolas ou de trazer as escolas até a universidade. Trata-se de construir um novo lugar em conjunto, em colaboração, valorizando os conhecimentos e as experiências de todos. Um lugar de entrelaçamentos e de encontros, mas também de ação. Também de ação. Ou eu retificaria um pouco, ousadia, né, corrigir de novo, né, mas dizer assim, não é também de ação, é principalmente de ação. A ação não é adicional, a fundação dessa possibilidade. Sem isso,
não há verdadeira cooperação ou participação, mas apenas paternalismo ou autoridade dos universitários sobre os professores. Para formar um professor, não bastam as universidades e as escolas. É preciso também a presença da sociedade e das comunidades locais. Não é possível formar professores sem uma abertura à sociedade, sem um conhecimento da diversidade das realidades culturais que hoje definem a educação. É claro que se a gente tivesse lido isso antes de projetar a nossa instituição, ou mesmo antes de orientar o Serendipity, que terminou sendo o Complexo Integrado de Educação, a gente teria assim, uma certa clareza, até um certo conforto de, Nova, grande autoridade, nos inspira. Mas ele está escrevendo depois, ou durante o processo, o percurso. Aqui são as nossas referências. O Facebook é bastante movimentado, cheio de discussão, de debate, e a gente fica à disposição para detalhar e talvez até algumas coisas a gente possa até remeter a colegas que estão fazendo disso uma construção coletiva, né? Aí foi isso, Nilson, que eu pensei, é só um caso, mas eu acho que é simbólico, porque o que a gente pode dizer é que se as universidades brasileiras públicas não se engajarem e deixar ao setor privado o protagonismo nesse problema crucial para a construção de uma civilização em nosso país, o setor privado não vai fazer isso que só a universidade pode fazer, que é constituir esse vínculo, esse laço, produzindo um entre lugares que seja capaz de redinamizar a educação em todo o país, tratando a educação como um problema de todos. E não a gente ficar se queixando de que a qualidade dos alunos que vêm da escola pública para a universidade é ruim e o máximo que fazemos é estudar o problema, né? Ou então, distanciadamente, sugerir, recomendar soluções que terminam sendo elementos de consultoria, mas não de realização, não de ação. Então foi esse espírito que eu pensei trazer para contribuir para a maravilhosa iniciativa do IEA. Muito obrigado, Neomar. Bom, tivemos então as 3 falas, a gente vai parar, vai para o almoço e vamos retornar às 2h15, 2 horas para a gente almoçar, não é? Aqui mesmo. Então vamos fazer os debates, as questões aqui mesmo no auditório, tá certo? Contamos com a presença de todos vocês e de quem mais queira vir participar, não é? Da conversa à tarde. Obrigado, viu?